todos, meu nome é Lucas, esse aqui é o Gabriel Ariente, esse é o Gabriel Canto e a gente está inaugurando aqui pela primeira vez a série O Filósofos do Bosque. E a intenção dessa série é a gente refletir um pouco sobre o que é viver uma vida com sentido e como é possível viver uma vida com sentido. Porque se a gente analisa a nossa existência, se a gente analisa a existência humana de forma geral, a gente vai perceber o seguinte: tem duas formas de viver a vida. Tem como a gente viver a vida com sentido e tem como a gente viver a vida sem sentido. O que é uma vida sem sentido? Traçando de uma maneira geral. Bom, viver uma vida sem sentido é quando a gente simplesmente nasce, trabalha, se reproduz e morre e a nossa vida não valeu a pena. E viver uma vida com sentido é viver uma vida que seja realmente feliz, por exemplo. Se a gente, adentrando um pouco nesse tema, a gente pode pensar assim, olha, tempo, né? Qual é a coisa mais importante da nossa vida? O tempo, né? Acho que isso é um fator importante. Porque, por exemplo, a gente fala assim, olha, o que nós estamos fazendo com o próprio tempo da nossa vida? Como nós estamos aproveitando o tempo da nossa vida? Se a gente partir desse ponto de vista, a gente pode chegar numa frase de um filósofo revolucionário que diz assim: triste é a existência daquele... Não, triste é a vida daquele que morre sem conhecer o sentido da sua existência. Imagina só, vou contar uma historinha que eu gosto de contar sempre nesses casos, que é assim, ó. Imaginem que você nasceu em um hospital e você nunca caminhou e nunca viu ninguém caminhando. Você gosta de reflexão? Ó, imagina que você nasceu no hospital, nunca caminhou e nunca viu ninguém caminhando. Você sabe para que servem as suas pernas? Não sabe, certo? Por que eu não corto as minhas pernas? E sempre que eu faço a reflexão pro pessoal, já digo a resposta, né? Quem está aqui é vídeo, não tem ninguém para responder, mas tudo bem. As pessoas falam assim, não, eu não vou cortar minha perna porque dói. Não, mas pensa que tem anestesia. Não, mas eu não vou cortar porque, sei lá. Mas o que a gente faz, por exemplo, com as coisas que a gente tem em casa, que a gente não sabe para que serve, né? Se eu tenho um negócio em casa, eu não sei para que serve, o que eu faço? Jogo fora, eu jogo fora. Então, se eu não sei para que serve algo, por que eu não jogo fora? Por que eu não arranco as minhas pernas se eu não sei para que elas servem? Se eu nunca vi ninguém caminhando e se eu nunca caminhei, eu não sei para que serve. Então, olha só, essa reflexão nos leva a um filósofo francês chamado Albert Camus, que escreveu um livro chamado Mito de Sísifo, e nesse livro, a primeira frase do livro, o livro começa assim, ó: só existe uma pergunta filosófica: o suicídio. Se eu me mato nesse momento ou não? Essa é a reflexão. Porque se eu não sei o sentido da minha existência, por que eu não me mato? Se eu não sei o sentido da minha existência, por que eu continuo aqui me esforçando com isso? Eu vou trabalhar para quê? Eu vou ganhar dinheiro para quê? Eu vou me casar para quê? Eu vou estudar para quê? E qual é o sentido? Então, por que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? O termo filósofos do Bosque remete a uma escola que existiu lá na França chamada Instituto de Desenvolvimento Harmônico do Ser, criado por George Gurdjieff, e eles eram chamados naquela época de os filósofos do Bosque. Eles tinham lá o centro deles no Bosque e eles filosofavam sobre várias coisas. Então hoje, no tema de hoje, introduzindo um pouco essa reflexão de como que a gente pode fazer para viver uma vida com sentido, a gente trouxe a seguinte questão. O Gurdjieff falava assim, que eles tinham um grupo chamado Os Buscadores da Verdade. Então, vamos colocar a seguinte pergunta hoje: o que é um buscador? O que é um buscador, ou o que é um buscador da verdade? O que a gente poderia refletir sobre os buscadores? Que em alguns termos, em algumas escolas, em alguns momentos de espiritualidade, a gente fala assim, um buscador, fulano é um buscador, etc. Então, o que a gente pode falar? O que é um buscador? O que o pessoal pode começar a refletir sobre o buscador? Para mim me vem a reflexão que se a gente pensa uma pessoa que busca, ela tem que ter um objetivo muito claro. E uma pessoa que buscaria algo, que busca algo, tem que ter claro o que está buscando. E uma das coisas que a gente pensa é que assim, a gente poderia separar uma pessoa que só está vivendo, ou seja, que a vida não tem um sentido claro, de uma pessoa que busca algo e que tem um sentido muito claro nisso que busca. Porque se a gente só está vivendo a vida,
não estamos sendo um buscador, não estamos sendo uma pessoa que está tendo uma meta nessa vida. E uma meta não só física, porque às vezes a gente espera algo, por exemplo, nos parece que às vezes a gente gasta o tempo em coisas e uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, outra hora busca outra coisa, e às vezes tem sentidos opostos, e isso só põe a pergunta, qual é o sentido que a gente está pondo na nossa vida? Me veio assim que talvez o buscador ele tenha muito claro esse objetivo. Sim. E é interessante a gente ver um movimento que já não é de hoje, né? Também não é o clichê assim, atualmente vemos tal coisa, mas muitas pessoas estão até chegando a cometer suicídio por esse vazio que sentem dentro, por esse vazio de sentido para a vida mesmo. Porque a vida sendo é uma capacidade limitada, uma potência, uma energia, um tempo, digamos assim. Então a gente nasce, então a gente vai morrer. E nesse meio tempo a gente tem que fazer algo com isso que a gente ganha. Então, por não ter um sentido claro, não ter um objetivo, muitas vezes a gente não sabe, não chega nesse objetivo, então a gente sente um vazio. Então o que eu estou fazendo aqui? E aí entra a questão das famosas crises existenciais, né? Que às vezes geram frutos bons, porque impulsa a pessoa a ir para fora e investigar, ou melhor, ir para dentro. E às vezes não, às vezes levam as pessoas para diversos caminhos, as drogas, a melancolia, a depressão, a falta de sentido da vida realmente, assim, o estresse, enfim, várias coisas assim. Bom, a gente não ensaiou isso aqui, a gente só estamos refletindo mesmo, a gente só pensou num tema e a gente está refletindo. Então, se a gente for pensar um pouco, vamos conversando, né? Vamos analisando. O pessoal que vai passando ao redor vai, de repente, vai escutando. Eu já falei do suicídio, passou uma mulher, ela me olhou estranho, mas tudo bem. Mas olha só, realmente, uma pessoa que busca, eu acho que tem que ter um sentido, né? Uma pessoa que busca, ela tem que ter aquilo que ela está buscando. Mas nem sempre um buscador sabe. Mas o que a gente poderia dizer, por exemplo, que define um buscador? Porque a gente fala assim, olha, buscador, o que define um buscador? Hoje em dia, nós estamos a gente poderia falar de uma crise social, a gente poderia falar de uma situação da sociedade que a gente está. A gente não sabe o que a gente quer. Por exemplo, agora a gente tem o celular, agora a gente tem essa questão das redes sociais, a gente tem a internet, a gente tem um monte de coisa, a gente vive num mundo muito digital, a gente passa, parece que 24 horas com a cabeça na frente da tela. Mas quando a gente analisa a vida, quando a gente analisa a existência que a gente está tendo, a gente vai vendo assim as pessoas que estão ao nosso redor, a gente percebe que tem pessoas que se questionam se isso faz sentido. Porque tem um fator assim, ó, a gente nasce e acontece um fator que é assim, ó, nasci, caí aqui, ó, caí assim no mundo. E aí a gente não sabe viver. Esse é um fator do buscador, do que a gente está tentando aqui refletir sobre o buscador. Nasci. Ninguém sabe viver. Então esse é um problema ultra filosófico. Depois que a gente começa a parar para pensar que ninguém sabe viver, porque qual que é o problema? Quando a gente era criança, a gente fala assim, ó, não sei viver. Como é que eu faço para viver? Então eu olho para meus pais e falo assim... Eles devem saber, né? Eles devem saber, não, eles devem saber como é que vive. Então aí o meu pai briga com a mãe, aí eu falo assim, bom... Então é assim que vive, então eu começo a brigar com a mãe, ou com as mulheres, etc. Aí o pai trabalha para ganhar dinheiro, então eu falo assim, bom, então eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, ou seja, aí eu começo a falar assim, bom, então é assim que vive. Né? E o pai e a mãe falam assim, se você não estudar, você vai morrer de fome, se você não sei o que, o bicho papão vai te pegar, não sei o que. A gente vai falar assim, bom, então é assim que vive, é assim que faz. A criança fala um palavrão, o pai... ri, eu falo assim, então é assim que faz como é que é assim pra ser engraçado. É assim que faz para ser engraçado. Então, a gente vai construindo, né? Sim, vai construindo a nossa personalidade, vai construindo todas as nossas crenças, como que a gente acha que faz a vida. E no fim, a gente chega na idade adulta achando que sabe viver. Só que tem pessoas que questionam isso. Então, um dos primeiros conceitos que a gente poderia falar assim, o que é um buscador? Um buscador é uma pessoa que fala assim, eu acho que a história que me contaram sobre a minha existência não está certa. Ou pelo menos não está 100% certa. Porque a gente começa a se questionar assim, não, peraí. Cara, mas será que é isso? Eu vou trabalhar para comprar o próximo iPhone, porque o anterior demora um ano. Quebrou. O anterior quebrou, demora 2 anos, já quebra, sei lá quanto tempo.
E aí eu vou trabalhar para poder festar na sexta-feira, para ficar com meus amigos, para não sei o quê. E aí no fim, me vem na memória a história de Dionísio. Que Dionísio era... Primeiro Dionísio estava assim... Uma história do Dionísio. Eu não sei se O da mitologia? Não, Dionísio não, desculpa, Diógenes. Diógenes. A história sim. de Diógenes era assim, Diógenes estava descansando um dia, chegou Alexandre o Grande para ele e falou assim, me dá o que você quiser e eu te dou. Aí, me dá o que você quiser, eu te admiro, a sua filosofia e eu te dou. E aí Diógenes falou assim, então vai um pouquinho para a direita que eu quero você tá tampando o meu sol. Aí o Alexandre o Grande foi pro lado e aí ele falou assim, Diógenes falou, viu, você... Por que você tá indo aí, que tá indo esse monte de tropa pra lá? Daí Alexandre o Grande falou assim, estamos indo para a Índia conquistar as Índias. E ele falou assim, pra quê? Porque depois eu vou poder descansar. Daí Diógenes falou assim, mas descansando eu tô agora. Sem conquistar as Índias, né? Sim. Então, qual que é a graça dessa história? Porque o ponto é que na nossa existência, a gente trabalha para descansar. O Dalai Lama fala assim, o homem perde a saúde para conseguir dinheiro e depois perde o dinheiro para reconquistar a saúde. Sim. Então a nossa vida vive nessa coisa, e o buscador é aquele que fala assim, cara, mas não é possível que a vida seja só isso. Nem sempre o buscador sabe, eu acho que nem sempre o buscador sabe o objetivo, mas pelo menos ele tem já de início fala assim, olha, eu não aceito a vida tal como me disseram, a historinha que me contaram. Talvez seja pensar como a maior ferramenta que um buscador ele possa ter para usar é a reflexão, né? Porque claro, se uma pessoa passa a vida sem refletir, aí que tá, digamos assim, aí que mora o problema, porque a pessoa vai vivendo como num moedor, assim, numa máquina de lavar, que vai girando e a pessoa nunca se dá conta onde teve, para onde foi, e que boa parte dessas coisas que ela fez foi por imitação, né? Que é como você falou, é a reflexão mesmo. E nem sempre essa busca ela vai ter um lampejo forte o suficiente para fazer a pessoa ficar, digamos assim, mudar a chave completamente de uma hora para outra. Às vezes a pessoa está ali vivendo na rotina dela, na mecânica, fazendo todo dia as mesmas coisas, trabalhando, estudando, conseguindo para buscar o iPhone novo, e ela não vai conseguir ter um lampejo suficiente para deixar ela acordada, digamos assim, conseguir deixar ela vendo aquilo ali de cima, pelo menos buscando, refletindo por muito tempo. E me veio muito agora forte a reflexão da caverna, assim. Nos veio na mente porque, assim... Platão? Do Platão, porque se uma pessoa parar para pensar, o Platão ele tem a alegoria da caverna, né? Que tem algumas pessoas dentro de uma caverna e que, digamos assim, elas estão vendo projeções pela luz que se tem, assim, faz uma projeção na parede, essas pessoas estão acorrentadas, assim, olhando só para uma parede. E atrás dela tem as formas que passam e na frente são projetadas sombras. E as pessoas ficam olhando essas sombras passar. E assim como quando a gente olha uma sombra de algo, da nossa própria sombra a gente não distingue nada. É um vulto, assim, escuro e que não tem vida própria. Então a gente olhando essas sombras passar, né? E aí é legal ver porque o que nós buscamos, será que é uma projeção? E aí o Platão ele conta que uma dessas pessoas se liberta, sai, conhece as coisas que viam sendo projetadas e aí volta para dizer para os outros e a galera se revolta, assim. Mata ele. Chegam a matar ele. Sim. Na alegoria da caverna. E aí a gente entra numa questão que em todas as culturas, todas as civilizações, alguém ou algumas pessoas ou um grupo de pessoas estavam com esse espírito de sair da caverna, ou até chegaram a sair e voltaram. Então a gente vê isso presente em tudo. Que vocês diriam? Assim, tem um negócio que entra aqui nessa questão, que é o seguinte: toda pessoa que começa a buscar, a gente está tocando uma das perguntas mais fundamentais da existência humana: se essa existência humana tem sentido ou não. Então, um dos fatores ultra cruciais aí é que então quer dizer que eu estou questionando a existência humana que existe há 10 mil anos atrás e que a humanidade veio evoluindo, né? Que a gente já toma como pressuposto que a humanidade veio evoluindo de lá até aqui, que antes a gente batia pedra, agora a gente faz assim. Hoje tem computador, hoje o homem vai para a lua e não sei o quê. Só que, então eu estou questionando a existência humana? Não. Esse é um fator importante, porque o buscador ele vai se enfrentar diante desse problema. Que é assim, poxa, eu estou questionando
a existência humana em todo esse período. Então então eu estou dizendo que não está certo, eu estou dizendo que... Ou será que eu vou... Tem gente que começa a pensar, não, porque o governo é que é o problema. Outro começa a pensar, não, pois é que o problema é as sociedades secretas que... os Illuminati, que os reptilianos, que não sei o quê, que pode... Não estamos questionando isso. Mas o ponto é, na verdade, aqui a gente chega... O buscador, no fundo, ele está questionando o sentido da vida, certo? O buscador, ele está questionando se o sentido da vida, se é isso, se o sentido da vida é isso, é trabalhar, qual que é o fator? E aí, será que essa pergunta, ela tem resposta? Porque a gente já chega aí no negócio dos tempos. Sim. Será que essa pergunta tem resposta ou não? Porque eu poderia falar, não, mas é que faz 10 mil anos que essa resposta não é... Essa pergunta não tem resposta. Então, quem sou eu para dizer que vou responder? Então, não, aí que está o fator. E esse é um elemento que estamos trazendo para esse diálogo. Assim como filósofos do bosque trazendo para essa pergunta. Na verdade, se nós formos estudar a história, se a gente for estudar a história da humanidade, se a gente for estudar a história, as filosofias que surgiram no decorrer da história, se a gente for estudar as religiões da história, se a gente for estudar como a ciência foi se desenvolvendo, ou seja, não só se a gente analisa de um ponto de vista... um único ponto de vista a existência, mas se a gente pega todos os ramos do saber do desenvolvimento humano, da existência humana, e coadunar elas, juntar elas em um todo, a gente vai perceber que o ser humano sempre buscou essa resposta, mas junto com isso sempre também houveram aqueles que sinceramente do coração buscaram essa resposta, se juntaram nessa busca por responder essas perguntas e encontraram respostas. Porque, por exemplo, uma coisa, eu estava dando aula esses dias e algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, falaram assim, mas professor, filosofia não serve para nada, filosofia é só pirar e não serve para nada. E essa é uma coisa que tem na cabeça das pessoas, porque assim, não, o sentido da vida não dá para achar, não dá, assim, é isso aí, cada um cria o que quer e pronto. Mas o que eu estou propondo é o seguinte, existe uma resposta certa para a pergunta qual é o sentido da vida. Existe uma resposta certa. E essa resposta não quer dizer que eu não tenho que acreditar nessa resposta. Eu não tenho que... alguém não vai me dizer e eu tenho que aceitar. Não é uma resposta fanática, mas tem que ser uma coisa que é possível de se acreditar. Ou seja, a filosofia tem respostas certas. Por exemplo, a gente poderia pensar assim, qual uma resposta certa da filosofia? A pessoa fala assim, quer ver, eu consigo mostrar que existe uma resposta certa para uma pergunta filosófica. A gente existe? A pessoa pode pirar na maionese, pode falar assim, pode ser que eu seja um cérebro dentro de um pote, pode ser que eu esteja sonhando, pode ser que eu não sei o quê, mas eu existo. É uma resposta certa. E mesmo que eu pirasse toda na minha cabeça e ficasse viajando aqui por horas, falando que eu existo, que eu não existo, no fundo eu tenho que depois, a terminar aqui de gravar o vídeo, voltar para minha vida real, comer, almoçar, ou seja, eu existo, eu não consigo não existir. Sim. E se eu me matar, eu não sei se eu não vou deixar de existir. Sim. Então essa é uma resposta certa. A gente pode achar que a filosofia não tem resposta certa, mas tem. Então, será que existe uma resposta certa para a pergunta do sentido da vida? Então estamos dizendo que sim. Estamos dizendo que sim. E que se quando a gente olhar para a história, nós vamos ver que esses grupos de homens que já buscaram o sentido da vida se reuniram e desenvolveram, sei lá, disciplinas, formas de viver uma vida com sentido. De viver uma vida que tenha um significado profundo, que não seja só a vida igual de um animal, que nasce e morre. Sim. Pode falar. E o buscar entra um pouco nessa caça, né, de ir atrás. Buscar remete a um movimento, não a ficar parado, olhando, esperando que algo venha. Enfim, buscar remete a uma ação, é um verbo, é uma ação. Então, se a gente fala que em todas as culturas, em muitas civilizações, vários grupos existiram e entregaram respostas para a pergunta qual é o sentido da vida, se hoje em dia, atualmente, a gente olha e fala assim, não, a vida não tem sentido mesmo eu vou buscar, cada um busca o seu sentido e tal, é como se fosse uma preguiça incrustada. Sim. Ou uma falta de impulso, uma falta de esperança, sim, que é um dos problemas que a gente está vivendo, para achar essa resposta, porque em algum lugar tem que estar, seja na natureza, seja nos hinduístas, seja nos maias, nos aztecas, nos egípcios,
Ou em todo mundo, ou dentro de nós mesmos. E é legal como essa didática que o Lucas tinha comentado agora, ela vai se adaptando, né? Não é uma forma estática, existe uma linha comum que é essa pergunta. Tipo assim, é buscar essa resposta que de alguma forma é uma resposta universal. A gente poderia até dizer universal, assim, que é universal para o sentido da vida humana. E a forma que ela é buscada vem se renovando, assim. Ou seja, cada cultura, para cada época, para cada local, para cada povo, vem se adaptando ao jeito e a gente tem que buscar uma forma que funcione para nós agora. Nós temos que estar atualizados, ou seja, não adianta a gente buscar. Não é só buscar velhas formas, elas contribuem, ajudam, mas a gente tem que pensar o que nos impede hoje de encontrar essa resposta, porque são as dificuldades que a gente está tendo assim na cara agora. Sim. Quais são as maiores barreiras hoje para a gente encontrar essa resposta? É um mundo alucinado? É a busca incessante, sei lá, por dinheiro, por prazer, por qualquer coisa? O que é isso agora, nesse momento que barra e desenvolver? E a ideia do grupo é desenvolver em grupo técnicas para quê? Se um de nós se dá conta de uma barreira importante para chegar a essa resposta, que a gente possa mutuamente se comunicar e desenvolver uma forma de dar esse salto, assim, para seguir buscando, para seguir nessa viagem, nessa busca, né? Sim, sim. Ó, tem dois fatores que me vêm na mente que a gente poderia analisar. Ó. Primeiro, o buscador tem um elemento que é um elemento, não tem como, se ele tem, ele é um buscador, se ele não tem, ele não é um buscador, que é a sinceridade. Por quê? Um buscador que não seja realmente sincero, por exemplo, ele na verdade ele não está buscando, ele está interessado em algo. Por exemplo, assim, eu poderia chegar uma pessoa e falar assim, na verdade eu quero saber qual é o objetivo, uma meta, a forma, um método para eu ficar rico. Um método para eu ser uma pessoa de sucesso, um método para eu não ter meus inimigos, um método para, sei lá, etc, 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 para conquistar mulheres, etc, sei lá, qualquer coisa. Uma pessoa do sexo oposto, quero dizer. Então, no fundo, o que é sinceridade? Ou então, eu quero pessoas que me sigam, pessoas que vejam o quão sábio eu sou e, sei lá, bonito, algo assim. Só que um buscador sincero é o quê? É uma pessoa que está sinceramente, vamos colocar, devotando a sua vida a que ela tenha sentido. Por exemplo, assim, eu não aceito que a minha vida não tenha sentido. Então, eu não posso mentir para mim mesmo. Porque se eu mentir para mim mesmo é o que eu fiz a vida toda. Eu fiz a vida toda, eu achei que estudando eu ia ser feliz. Que se eu tirasse uma nota boa eu ia ser feliz. Que se eu tivesse um bom trabalho eu ia ser feliz. Que se eu festasse na sexta-feira à noite, pelo menos, né, que toda sexta-feira à noite eu festasse, eu seria feliz. Que se eu tivesse não sei quantas relações sexuais, eu seria feliz. Que se etc. A gente vai criando na nossa cabeça N coisas, mas o fator que a gente está colocando é assim, ó, sinceridade. Quão disposto eu tô, sinceramente comigo mesmo, a buscar a verdade. Não importa o preço que isso tem. Então é uma sinceridade, eu tenho que ser sincero comigo mesmo, tá? E aí, por exemplo, se eu me junto com outras pessoas, que haja essa sinceridade, que eu encontre outras pessoas tão sinceras quanto eu, que também buscam a verdade, que também buscam com as forças necessárias a verdade. Porque se a pessoa fala assim, quantas pessoas a gente conhece que falam assim, não, minha vida tá boa, não, é legal isso aí, mas não é pra mim. É bom, você é jovem. Claro. Não, é que você vai passar, vai passar. Claro. Você tem que trabalhar e é isso aí mesmo. Não estamos negando o trabalho, não estamos negando comer, não estamos negando nada, não estamos negando, mas é que como objetivo, qual é o objetivo da vida? Se eu me colocar sinceramente essa pergunta, a gente está chegando num lugar. Esse é um fator. Todas as culturas são a manifestação, são exemplos de manifestação do homem buscando pelo sentido da vida, buscando dar sentido à sua vida. E então, se a gente estudar todas as culturas, a gente vai chegar na conclusão de que é possível entender uma linha humana, é possível entender como que o ser humano vem buscando dar sentido para a existência, e se existe uma resposta certa ou não, e se existem outras pessoas sinceras buscando por isso ou não, e quais são as leis que regem a busca pelos... E pode ser que...
claro, não é que agora a gente vai estudar os egípcios, os maias, os astecas, os indianos, não sei o quê, mas sim que se a gente analisa a história humana, pode ser que a gente encontre uma linha que norteia a busca por uma vida com sentido. Sim. E a gente está colocando então que em todo ser humano que existiu, em todas as épocas, ele estava buscando alguma coisa, sabendo ou não o que ele estava buscando. Sim. E vamos dizer assim, que no caso que a pessoa está sabendo o que ela está buscando, beleza, ela está no caminho, ela sabe, ó, eu tenho que ir até aquela esquina e são 200 passos, então eu tenho que dar esses passos, um atrás do outro. E a pessoa que não está sabendo o que está buscando, ela está colocando essa busca em algum sentido, que foi o que a gente já falou antes aqui. Por exemplo, no dinheiro, no trabalho. Então, essa busca que está latente no ser humano, pelo sentido da vida, digamos assim, vamos chamar com esse termo, ela fala assim, o dinheiro é o meu sentido da vida. A gente já falou isso aqui hoje, mas mas é como se fosse um véu, uma máscara que a gente coloca, que entra na questão das sombras também, que separa a gente do que realmente seria essa busca, esse impulso que a gente sente. Eu sinto o impulso de ir para lá, então no fim das contas eu estou indo para cá achando que estou indo para lá. Então fica uma questão, será que realmente para onde eu estou indo, é para onde esse impulso que está dentro de mim falando que tem algo a mais que isso que a gente está vivendo quer que eu vá? São reflexões assim. Sim. Ó, uma coisa que eu para mim eu tenho claro que é dessa forma. Se a gente pega, por exemplo, qualquer pessoa da vida, qualquer pessoa que existe, né? Eu acredito que todas as pessoas têm um sentido da vida. Elas têm para si o que é o sentido da vida. Para mim eu tenho isso claro. Porque, por exemplo, qual é o sentido da vida? Olha só, mesmo pega um cara ultra cético, ateu, que não acredita em nada, que acha que a vida sei lá, é qualquer coisa, acaso, né? é um acaso, por exemplo, poeira, assim. que é poeira. Eu não acho que seja assim, mas vamos pegar uma pessoa que acha que é assim. E vamos dizer que essa pessoa seja cientista. E que o sentido da vida para ela, qual que é? Olha que massa, porque eu já me coloquei nesse lugar também, já tive por aí. Uma pessoa que dedica a sua vida para ser um cientista astrofísico, por exemplo, e ele pessoalmente acha que não tem nada além disso, o sentido da vida para ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, eu acho que o sentido da vida é expandir o conhecimento. Eu acho que o sentido da vida é dedicar todas as minhas forças para que a ciência expanda, por exemplo, para que a gente chegue em Marte. E aí a minha vida vai ter pelo menos contribuído com algo maior que eu, que é a humanidade, né? Se a gente pegasse, por exemplo, assim, a gente está rodeado de casa, aqui está no Conjunto Libra, de Foz do Iguaçu, Brasil, e a gente tem várias casas, pessoas caminhando, não sei o que, estamos no domingo à tarde, então tem as pessoas que estão na sua casa e tem muitas pessoas que falam assim, o sentido da vida é a família, né? Fala para a família, por exemplo, assim, não vou passar o Natal com vocês, não, mas o Natal você passa com a família. Não estamos questionando isso, mas estamos dizendo assim, tem pessoas que colocam o sentido da vida na família. Se morrer uma pessoa da família, ou se morrer todo mundo da família, ou se acontecer alguma coisa, a pessoa morre, porque morreu o sentido da vida dela, né? Portanto, a pessoa fala assim, não vale a pena continuar vivendo. A vida para a pessoa acabou, porque acabou para ela o sentido da vida dela. Tem gente que tem o sentido da vida da pessoa na carreira. Então a pessoa vai, luta. A maior prova de que o sentido da vida dela é aquilo, é que se acabasse, se ela é despedida, por exemplo, ruiu tudo. Então ruiu o sentido da vida dela, ruiu a vida dela. Tipo, a pessoa fala assim, nossa, é como se ela tivesse sido jogada ao piso, é como se a vida dela inteira tivesse sido jogada no lixo, perdido. Talvez me veio agora que é um ponto interessante para a gente se colocar para nós mesmos. Qual é o sentido da minha vida? Porque uma das formas de eu saber qual é o sentido da vida para mim é o que se eu perder, para mim, ruiu a minha vida. Tem pessoas que é o relacionamento, por exemplo, né? O jovem de 13 anos que tem um crush, uma namoradinha, e fala assim, essa menina é o sentido da minha vida. Se perde, entra em depressão. Não sei, mas ou seja, que pode ser qualquer coisa. Por uma semana, 2 semanas. Claro, assim. Claro, mas
Mas qual é o sentido da vida para mim? Então, todo mundo acredita que tem um sentido. O sentido da vida de um cachorro é ser cachorro, o sentido da vida de um cavalo é um cavalo, mas o sentido da vida do ser humano a gente não sabe. A gente nasce e fica assim, tentando encontrar qual é. E é interessante porque uma coisa que todo ser humano entra nesse conflito porque a gente não se dá conta a nível de pensar isso. Mas é que a maior parte das coisas que a gente escolhe como sentido da vida, elas são coisas que o tempo passa. Ou seja, se a gente parar para analisar a maior parte das coisas que a gente dá como sentido da vida, o tempo põe à prova. Então, tipo assim, o trabalho, o tempo põe à prova o trabalho, uma hora perde o trabalho. A família, uma hora a família passa. O dinheiro acaba. Sim. Uma hora muda. Para os medievais, se o sentido da vida fosse ter dinheiro, lá na época fazia troca, hoje em dia eles estavam todos tipo, acabou. Sim, acabaria o sentido. Sim. Então é interessante porque esse sentido que a gente tenta buscar, naturalmente a gente tenta buscar que seja algo fora desse tempo, assim, que destrói as coisas. Sim. Assim, que não passe, que não acabe. Algo perene, né? Exato, algo que se mantenha. Sim. Esse é um fator problemático, porque... Sim. Realmente, Tá o que faz... Acabou já? Não, tá gravando. Tá. Um dos fatores que cria um buscador, olha só, um dos fatores de que a gente tá propondo aqui que cria um buscador é que o buscador é aquele que fala assim, eu acho que o status quo, a explicação que me deram da vida não é a explicação final, cabal, certa, eu acho que tem mais coisa do que isso aí, e a razão que cria, os eventos que criam um buscador é o tempo. Porque daí o cara fala assim, velho, olha só, meu pai, você olha o pai e fala assim, não, eu não quero ter a vida do meu pai. Olha o amigo, fala assim, olha o chefe da empresa e fala assim, cara, não quero ter a vida desse cara. Olha a vida do não sei quem e fala assim, cara, não quero ter a vida desse cara. E aí, pouco a pouco, fala assim, ou então olha assim, olha que seja um músico de sucesso. Aí e vê a história do cara, e vê isso aqui, e o cara morreu não sei como, você fala, velho, não quero ser esse cara. É como se as provas estivessem aí, né? Sim. Amostras. Sim, exato. Claro. A maior prova de que um determinado sentido da vida, ou de que uma determinada vida, aonde ela vai levar, aquelas pessoas que percorreram aquilo vão chegar lá. Sim. Aí você fala, eu não quero esse, eu não quero esse, eu não quero esse, eu não quero esse, mas eu não sei o que eu quero. E talvez elas chegaram mais longe do que a gente chegaria se tentasse. A maior parte. Sim. A Tem maior isso parte. ainda. A maior parte. E aí entra outra coisa que você tinha comentado assim, tá, e pode ser que seja errado ainda o que eu tô buscando. Sim. Porque, por exemplo, o cara fala assim, não, mas eu quero ser que nem um cara rico aí, um cara... Um super empresário. Assim. Warren Buffett. Wake Batista. Wake Batista, não. Eu quero ser que igual o Warren Buffett. E aí você fala, cara, mas o cara ele só é rico. Sim. Eu quero ser que nem... Não, mas... Desculpa, tem gente que fala assim, não, eu quero ser igual ele, que é um cara de sucesso, o Warren Buffett, não o outro lá. Não, esse cara, eu quero ser que nem ele. Só que eu ainda não estou vendo que aquilo também não faz sentido. Além do sucesso, o que ele é também. Né? Além do sucesso, e mesmo que ele fale assim, ele chega e fala assim, eu sou feliz, eu me considero feliz. Mesmo assim eu poderia olhar e falar assim, tá, mas não me bastaria. E a gente só estaria imitando, né? Quantas pessoas olham para aquela lista dos 10 mais ricos do mundo e falam assim, eu quero ser igual a eles? Quantas pessoas tem dessa? E quem garante que o que a gente tem, o que a gente aparenta, realmente faz algo, assim, porque uma pessoa pode ter sei lá, é um exemplo, porque um pouco da crise que a gente sofre é uma crise moral, né? Sim. Porque a gente se vê que, tá, beleza, ter as coisas é importante, ter uma casa, ter um carro é importante, mas... E se tirar isso, tipo assim, se nos colocassem num deserto, tem um sábio que ele fala, né? Se colocar num deserto o homem, o que ele vai fazer, assim? Seria interessante de analisar o que aconteceria com o homem se não tivesse nada do que lhe foi comprado, assim, se nada do que ele adquiriu, se só ficasse realmente o que o homem é no âmago, assim. O que aconteceria com o homem nesse momento? Me veio agora uma pergunta que é, então, eu reconheço essas crises dentro de mim. Digamos assim, eu me auto-intitulo um buscador, mas não pelo título, mas sim por realmente estar olhando para a vida e vendo, tá, isso aqui eu não quero, isso aqui não faz sentido, eu vou pro colégio, estou trabalhando o dia inteiro, 8 horas por dia, chego em casa cansado, como, durmo e vou pro trabalho de novo, etc. Se eu me reconheço nessa situação, como que eu deveria
ir atrás, não sei, Agir, o né? que eu faço? Interessante. Imagine uma ver. pessoa vindo perguntando isso, assim. Qual resposta seria dada, assim? Primeiro que a resposta deveria vir de dentro, né? Mas pensando Tá. no auxílio, algo Interessante. assim. Ó, tem um problema nessa pergunta, que é o problema da pergunta. Sim. Que é assim, ó. Talvez o sentido da vida é uma das perguntas mais profanadas do mundo. Porque, como ela é uma das mais fundamentais, todo mundo em algum momento bateu essa pergunta. Em algum momento, pelo menos, bateu. Não é isso aqui mesmo, mas bateu. Sim. E todo mundo acha que escolheu certo. Fora quem tem a pergunta, fora quem está no instante de fazer a pergunta, Sim. fora esse aí, todo mundo acha que já tem e todo mundo quer promulgar o seu, né? Então é uma das coisas mais prostituídas, porque todo mundo quer dizer qual é. É óbvio que o cientista diz assim, se todos fôssemos cientistas, o mundo progrediria. O mundo progrediria melhor. É. O capitalista diz, é óbvio que se todo mundo trabalhasse como eu trabalho, o mundo seria um lugar melhor porque todos trabalhariam. É óbvio que o cara que faz mochilão pensa, se todos fossem livres como eu sou, o mundo seria um lugar melhor porque seria mais pacífico e todos seriam mais felizes. Não sei, mas todo mundo quer sempre dizer que o seu sentido é o certo. Então é um problema essa pergunta. Mas se a gente fosse analisar por outro ponto de vista, tem as respostas falhas, a gente sabe que tem, a partir do momento que a pessoa chegou no ponto de que tem respostas falhas, a partir do momento que a pessoa chegou no ponto de que ela não acredita, tipo assim, não está batendo tudo isso aí tem um fator que entra que é tipo aquela resposta que deu Jesus. Ou aí a resposta que deu Jesus e a resposta que deu Buda, que é parecida. É parecida. Porque Jesus disse assim, buscai e se vos dará. É isso? Não, pedi e se vos dará. Batei e se vos abrirá. Batei e se vos abrirá, beleza. Porque essa resposta é assim, ó. Cara, busca. Nunca cesses de buscar a verdade. Esse é o ponto. Nunca cesse, porque a partir do momento que você falar, achei, pensa duas vezes. Porque pode ser que você está se enganando. Né? É um problema. É assim, ó, busca. Quando você achar que buscou, busca mais. E não estamos falando com isso que não há resposta, porque tem resposta. Mas esse é um fator. Se a resposta fosse fácil, todo mundo tinha. Sim. Se a resposta fosse fácil de ser dita, bastaria ser falada, né? Bastaria falar ela. Mas eu tenho a impressão de que e já dou a resposta do Buda, não esqueci a resposta do Buda. Mas tem uma impressão que quem conhece e consegue entender e se entender com quem conhece, mas quem não entende, nem conhece, não vai ser, nem quem não conhece desde dentro não vai ser capaz de reconhecer ela quando ele ouvir ela desde fora, né? Ou seja, para quem conhece, qualquer palavra é desnecessária, e para quem não conhece, qualquer palavra é inútil para conhecer, entendeu? Tá. E aí Buda tem uma resposta parecida que diz assim: chegou o cara para ele e falou assim, eu quero conhecer qual é o sentido da vida. E aí ele falou assim, então vem cá. Não sei, parece que era Ramakrishna ou Buda, alguma coisa assim. Daí ele falou assim, vem cá, trouxe o cara pro rio, vocês conhecem a história? Você trouxe o cara pro rio, aí falou, mete a cara embaixo d'água. O cara meteu a cara embaixo d'água e a hora que ele foi tirar, o Buda segurou ele e Buda, dizem que Buda era forte. Então, segurou o cara embaixo da água e aí, a hora que o cara ficou ele se debatendo, a hora que o cara não tava mais aguentando, tirou o cara. A hora que o cara se reconstituiu a respiração, o cara falou assim, quando você tava embaixo da água, o que você queria? Ar. Queria mais alguma coisa? Não, queria só ar mesmo. Aí o cara falou assim, o Buda, né, falou assim, quando você buscar o sentido da vida, quando você buscar a verdade, quando você buscar Deus, né, na linguagem budista, quando você buscar a verdade, igual quando você estava se afogando, você buscava o ar, aí você vai achar. Então esse é um fator que eu acho que é o mais próximo da resposta. E é interessante porque acho que esse é o norte para quem está assistindo, poderia dizer, sim, né? Sim. E é só um outro exemplo também que é legal. Diz que hoje está vindo bastante exemplo da Bíblia, né? Depois a gente joga outros, mas por exemplo, diz que tinha Pilatos, quando foi julgar o Jesus, diz que o Pilatos ele foi conversar com a esposa dele, e aí ele perguntou assim,
E se você conhecesse a verdade, você reconheceria ela? Aí você falou assim, não, é impossível. Se você, ele falou assim, Tá na e se você Bíblia? escutasse, acho que tá. E se você escutasse a diálogo. verdade... Ô, louco. Naquela hora que Jesus vai... Não, é depois. Depois. Tipo, não tava com Jesus presente. É. E aí, e se você escutasse alguém dizendo a verdade, seria capaz de reconhecer ela? Não, é impossível. Ou seja, de alguma forma, todos os sábios tentaram passar a verdade, seja no cristianismo ou qualquer outra forma. A gente tem a impressão que se algum sábio ou alguém chega na resposta, talvez, mesmo ele dizendo para nós, assim, de lábio e ouvidos, a gente não conseguiria absorver só escutando. Não é só um discurso, não é possível de transmitir só numa palavra. Parece que precisa algo que parte da pessoa de reconhecer a verdade. Eu não sei se eu consegui me explicar. Parece que não basta só... É que tem que ser uma experiência interna. Exato. Que não basta só vir de fora, tem que também ter uma parte que corresponde dentro, assim, da pessoa dela. Algo nesse sentido. Se eu nunca vi essa árvore, você chega pra mim e fala, ó, tem uma árvore que é assim, assim, assado. Sim. Tá. Se eu confiar em você, beleza, existe uma árvore assim, mas enquanto eu não chegar e olhar pra árvore... E aí parece que me lembra a máxima dos gregos, né, do templo de Apolo, que falava, homem, conhece ti mesmo e conhecerás o universo aos deuses. Sim. Ou seja, eles querem dizer, tem que vir de dentro, não basta só ter a verdade fora, assim, não adianta ter num letreiro escrito a verdade máxima de tudo, parece que tem que vir de dentro para a pessoa reconhecer a verdade, senão é impossível. Sim. Tem um negócio que é assim, ó, que a palavra é morta, né? Claro. Então, daria isso aqui, só sobre eu falar que a palavra é morta, dá outro vídeo. Mas a palavra é morta porque a experiência que eu tenho dentro de mim, a experiência que eu tive, seja a experiência da vida, uma experiência mística, uma experiência, sei lá, qualquer coisa, qualquer tipo de experiência, mas que eu senti no meu interior uma verdade cósmica. Eu não, por mais que eu fale livros, eu posso escrever livros sobre essa experiência. Uma pessoa que não teve essa experiência nunca vai compreender. Nós podemos falar sobre essa árvore porque nós todos estamos vendo ela, então a gente pode falar dela. Vocês estão vendo que a casca dela solta? Estão vendo, ok. Então a gente pode falar disso. Agora, se eu chego para vocês e falar assim, olha, a experiência do, sei lá, que nem os budistas chamam, a experiência do vazio iluminador é o seguinte: é um vazio cheio de luz. Então é contraditório. Então você fala assim, não, e não faz sentido pra mim. Pois é, mas é assim, cara. Então a pessoa tem uma convicção porque ela porque ela experimentou, forma, assim, porque ela experimentou. Mas se a pessoa não tiver experiência, não tem como falar sobre isso. Então por isso uma pessoa que chegar a conhecer ou compreender o sentido da vida tal como ele só vai gastar saliva para falar para uma pessoa conhecer. Ou talvez o que a gente está fazendo é o máximo, que é não que a gente conheça, mas ou seja, refletir sobre isso, buscar sobre isso, tentar sinceramente encontrar algo sobre isso e estimular que busquem também. Se a gente estivesse falando de uma viagem, a gente não está falando da cidade, digamos, que a gente vai chegar, mas sim do caminho que a gente tem que percorrer. Algo nesse sentido, assim. Sim. Do como é esse caminho. Sim, e o ponto é assim, ó, o ponto não importa, nem importa qual é o sentido da vida, não importa, o ponto é a gente reconhecer que o que a gente está vivendo não é. E que buscador é aquele que já entendeu que o que eu estou vivendo não é. Sim. E o que me disseram não é. Sim. Né? Sei lá, eu acho que e o mais doído, acho que o mais doído é a pessoa acusar a si mesma, né? Como assim? Em um grau de falar assim, bom, talvez realmente o que eu esteja buscando não é aquilo. Ou seja, a pessoa... Porque a gente tem uma tendência a acusar e analisar e digamos assim, pôr em crítica, sabe? Pôr em teste tudo fora. Os outros. Então a gente olha uma pessoa fazendo algo e a gente pensa, bom, pode estar errado. E o difícil é a pessoa se pôr em meio a esse laboratório e falar assim, bom, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que a forma com que eu penso, será que o que eu estou pensando, como eu estou vivendo é correto? Acho que aí entra um detalhe, né? Que é, talvez, por isso do autoconhecimento. Porque querendo ou não, a gente tenta promover isso, que é a reflexão e é o autoconhecimento. Porque é uma chave que põe em crítica, põe em teste, assim, põe em prova algo que talvez a gente nunca... Talvez eu nunca gostaria de pôr em prova, que é a nós mesmos, é o eu. Pensar que toda a minha vida pode estar equivocada. Pode ter algo errado, exatamente.
quanto mais energia a gente coloca, mais em crise a gente se coloca, porque Sim. ele fala assim, cara, então quer dizer que eu perdi todo o tempo da minha vida? Pois é, Pode ser que sim. Pode ser. Pode ser. E não é um erro, não é um delito a pessoa ter gastado tempo. O problema é realmente ela não fazer essa pergunta. O problema é esse, o problema não é ter errado. O problema não é estar errado, o problema é a pessoa não se fazer pergunta. Exatamente. Sim. Sim. Porque Sócrates era o mais sábio. Aí, né? Sim, Você lembra o mito? Eu não lembro. Não, é porque ele fala assim, é porque eu pelo menos sei que não sei quando você na verdade acha que sabe quando não sabe. Exatamente. Então Olha nisso eu já estou à frente de você. Porque apesar de não saber tanto quanto você, eu pelo menos sei que não sei. Sim. Então eu sei de algo. Que tá certo. Sim. Que tá certo. Que eu não E sei. você tá sabendo, você Claro. acha que sabe algo, ou seja, tá errado o que você sabe. Que não tem. Então você não sabe de sim. nada. Ok, então vamos terminar a reflexão de hoje, né, para a gente não se estender muito. Todas essas reflexões, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, nada disso foi ensaiado, a gente está só dialogando mesmo, que são as reflexões que a gente já faz todo dia, ou quase todo dia. A gente só está registrando isso basicamente. Se é possível ou não ter uma existência com sentido. Essa é a finalidade disso que a gente está chamando de filósofos do bosque, em referência lá ao Gurdjieff. Se é possível ou não ter uma existência com sentido, porque se é possível a gente tem que buscar isso. Então por isso que a gente refletiu hoje sobre o buscador, sobre esse que é aquele que busca sobre a verdade, que busca a vida com sentido. Estamos aqui para dizer que acreditamos que sim, é possível viver uma vida com sentido, mas não é possível a gente chegar a isso se a gente não buscar, se a gente não questionar a existência de uma maneira sincera, de uma maneira pura, não, vamos colocar assim, uma maneira sem crença, sem fanatismo, sem auto-engano, sem se enganar, sem exato. dogmas. Sem dogmas. Uma forma limpa, né? Exato, Clara. limpa, um questionamento limpo e sincero do coração sobre a existência humana, utilizando todo o arcabouço de conhecimento que a humanidade já pode desenvolver, todas as manifestações culturais, filosóficas, intelectuais humanas, e tendo em mente um inimigo, que é o inimigo que Confúcio diz, nós só temos um inimigo, né, que é a ignorância. Esse é o nosso inimigo é ignorar. A gente não pode ignorar a vida, a gente não pode ignorar o dinheiro, a necessidade do dinheiro para a gente viver, a gente não pode negar que a gente tem um corpo físico, a gente não pode ignorar que nós temos uma existência, que nós não podemos negar nada, nós não podemos negar que a vida pode ser que ela acabe e a gente morra sem conhecer o sentido da nossa existência. Essa é a finalidade do Filósofos do Bosque, então acredito que é isso. Sim.